Muito bem, galera, vamos começar o nosso tutorial. Eu batizei esse tutorial de Cubo Aranha. Não me surgiu mais nenhum nome criativo além desse, então nomeei de Cubo Aranha. Lembrando que aqui no canto inferior esquerdo irão aparecer todos os atalhos. Além de eu falar os atalhos, eles vão aparecer aqui para você. E vamos começar deletando todos esses objetos da nossa 3D View. Vou selecionar esses três e apertar a tecla Delete. Agora, com o atalho Shift A, abre esse menuzinho, eu vou em Mesh e vamos colocar aqui um plane. Com o atalho Tab, eu vou para o modo de edição. Agora eu vou clicar com o botão direito, descer até Merge Vértices e escolher a opção At Center. Ficou apenas este pontinho da nossa malha. Vamos agora usar o atalho E para fazer uma extrusão deste pequeno ponto. E em seguida o atalho Z para fazer a extrusão no eixo Z. Vamos trazer para cima. Agora o atalho N para abrir esse painelzinho ao lado. E aqui na opção Z eu vou colocar 4.5. N novamente para esconder esse painel lateral. Vamos aqui nas propriedades do nosso objeto, esse painel aqui à direita, e vamos escolher Modifiers, que tem esse ícone de uma chave inglesa. Clica aqui, vamos clicar em Add Modifier, e na categoria Generate, nós vamos usar o Skin. Agora vamos selecionar este ponto de cima, usar o atalho Ctrl A e empurrar o mouse aqui para a esquerda para diminuir esta face. Selecionar este ponto inferior, usar o mesmo atalho Ctrl A e vamos empurrar o mouse para a direita para expandir essa base. Agora no teclado numérico, o atalho é o número 1, aí nós temos esta vista frontal. Vamos entrar no modo raio-x, o X-Ray, com o atalho Alt-Z. Aí podemos ver esta linha central aqui no nosso objeto. Selecionamos tudo, clicar aqui na parte vazia da 3D View com o botão direito e ir na opção Subdivide. Apareceu esse menuzinho no canto inferior esquerdo. Vamos abrir as opções e em Number of Cuts vamos colocar 2. Podemos ver que essa linha central foi subdividida. Selecionamos novamente todo o objeto. Aqui no canto superior esquerdo, neste menu, saímos do Edit Mode e vamos para Object Mode. O objeto está selecionado. E ao lado direito, aqui no modificador, vamos clicar nesse botão Create Armature. Após isso, vamos novamente nesse menuzinho do canto superior esquerdo, vamos clicar aqui para ele abrir e escolher
Pose Mode. E agora selecionamos apenas a parte de cima desta armadura central aqui. Podemos ver que ela está dividida em 3 partes. Escolhemos apenas a parte superior. Vamos aqui em cima em Pose, descemos até Inverse Kinematics e depois em Add Eye Key to Bone. Vai aparecer mais uma opção e nós temos que clicar em To New Empty Object. Novamente, vamos para o menu superior esquerdo, saímos de Pose Mode e vamos novamente para Object Mode. Aqui no painel Outliner, ao lado direito, podemos ver o nosso Empty aqui, ó. Eu vou renomear dando 2 cliques. Vou colocar o nome de alvo. Você pode colocar o nome que você quiser. Já vou aproveitar esse plane aqui, vou renomear para perna. Vou clicar novamente agora no alvo, com Object Mode selecionado. Vou usar o atalho G. Vamos trazer a ponta desta perna para o lado esquerdo. Eu vou colocar a partir do centro, aqui no terceiro quadrado, mais ou menos por aqui. Não precisa ser tão exato assim. Precisamos agora selecionar todo o objeto. Vou clicar aqui no painel Outliner em Armature, selecionar a parte de baixo, usar o atalho R para rotação, segurar o Ctrl para que essa rotação ande de 5 em 5 graus. E podemos ver ali no painel ao lado direito, na rotação Y, os valores sendo alterados. Então, com o Ctrl selecionado, nós vamos girando aqui essa nossa setinha até atingir 45 graus. Na verdade, ali é menos 45 graus. Podemos clicar aqui. Vamos selecionar novamente a base aqui da perna. Usar o atalho G para movimentar. E vamos levantar essa perna mais ou menos até esta posição. Eu tomo como base aqueles quadrados ali na 3D View. Aqui é o terceiro de baixo para cima. E nessa parte aqui da ponta é o terceiro para a esquerda. Mais ou menos aí, não precisa ser exatamente nessa posição. Vamos adicionar um outro objeto na nossa cena. Vou clicar fora para desabilitar todos os objetos. Shift A é o atalho. Mesh Cube. Vamos movimentar esse cubo para cima com o atalho G e no eixo Z. E levar este objeto mais ou menos aqui juntando os 2 pontos. O ponto do cubo, na verdade é o ponto de origem, e o ponto lá da base da perna, mais ou menos por aqui. Vamos selecionar todo o nosso objeto, que é a perna, inclusive vamos selecionar o alvo que está ali embaixo. Atalho G para movimentação e X para movimentar no eixo X. Trazemos aqui para a esquerda, mais ou menos nesta posição. Atalho Alt Z para sair do modo de X-Ray. Vamos selecionar a perna, menos aqui o alvo, então vou desabilitar,
clicando numa parte vazia e selecionar apenas aqui a perna. Podemos ver que o alvo não está selecionado. Segurando agora o Shift, vamos selecionar o cubo. Podemos ver que o cubo ficou com uma coloração mais evidente aqui. Ela está amarela ou laranja. E aqui está mais escura essa cor. Significa que o cubo é o objeto ativo nesse momento. Dessa forma, vamos usar o atalho Ctrl P e nesse menu que abriu, vamos escolher a opção Object. Clicamos aqui. Agora, o cubo é o objeto pai. Então, tudo que o cubo fizer, o objeto filho, que no caso é a perna, vai acompanhar. Vamos clicar fora para tirar a seleção, selecionar apenas o cubo e vamos usar o atalho G para movimentar o cubo. Podemos ver que a perna acompanha o movimento do cubo. Vou clicar com o botão direito para voltar para a posição original. E agora vamos adicionar outro objeto. Vou tirar a seleção, clicando no espaço vazio. Usar o atalho 1 do teclado numérico. Shift A, Mesh, Icosphere. Nas opções aqui do Icosphere, o número de subdivisões, vou colocar 4. Clicar com o botão direito em cima deste novo objeto e escolher a opção Shade Smooth. Vamos voltar para o modo X-Ray com o atalho Alt Z, G para movimentar o objeto e Z para usar o movimento no eixo Z. Arrastamos o mouse para cima, vamos colocar mais ou menos aqui no centro do cubo e usar o atalho S para Scale. Podemos agora diminuir um pouco essa esfera. Atalho G, X para movimentar no eixo X e vamos trazer para a esquerda, um pouco aqui para fora do cubo. Aqui está bom. Vamos sair do modo X-Ray com o atalho Alt Z. Permanecemos com a esfera selecionada. Seguramos a tecla Shift e clicamos no cubo. Atalho Ctrl P e novamente neste menu escolhemos a opção Object. Agora, este cubo é pai deste objeto que é a esfera, ao mesmo tempo que também é pai deste objeto que é a perna. Tirei a seleção, ou selecionar apenas o cubo, atalho G para movimentar e temos este efeito, o cubo carregando todos os outros objetos. Vou clicar com o botão direito para voltar para a posição original, tirar a seleção de tudo, clicando numa parte vazia da 3D View e vamos colocar na nossa cena mais um objeto. Shift A, Curve, Circle. Muito importante nessa parte agora é colocar este Circle no modo de edição. Para isso, vamos usar o atalho Tab. Agora, atalho R para rotação. Vamos usar o eixo X. Então, em seguida, apertamos o atalho X. E agora, no teclado numérico, nós digitamos quantos graus nós queremos modificar nosso objeto.
Vamos colocar 90 e damos um clique. Nosso objeto círculo está 90 graus no eixo X. Vou habilitar aqui a opção de mover, vindo aqui em Show Gizmo, aqui no canto superior direito da 3D View. Clico nessa setinha e aqui em Default, abaixo de Default, vou habilitar o Move. Novamente, para visualização frontal, vou arrastar o Circle até essa posição aqui do eixo central do alvo. E agora voltamos para o modo Objeto, usando o atalho Tab. Clico fora para tirar todas as seleções, seleciono o alvo e aqui no painel ao lado direito, nós vamos em Constraints. Clico aqui no ícone de Constraints. Clico em cima de Add Object Constraint e vamos escolher a opção Follow Path. Agora, em Follow Path, nós temos um conta-gotas. O que nós vamos fazer é com que esse alvo ele siga o caminho de algum objeto, que no caso é o círculo. Então, esse alvo vai seguir todo o caminho deste nosso círculo. Para que isso aconteça, nós temos que pegar este conta-gota. Podemos ver que aqui está escrito Target. Target é alvo. Vamos selecionar o conta-gota. Clica aqui neste ícone. E o nosso target, o nosso alvo, será o círculo. O que aconteceu é que nossa localização, o location, ficou todo desconfigurado. Para corrigir isso, nós usamos o atalho Alt-G. E ele voltou para o nosso objeto. Continuando aqui ao lado direito, agora aqui em Offset, nós podemos ver a numeração 0. Clicando em cima e arrastando para o lado direito ou esquerdo, você vai ver que agora o nosso alvo ele segue o círculo. Precisamos agora criar uma animação. Vamos voltar aqui para 0, clica em cima e digita 0, dá um Enter. Vamos aqui expandir a nossa timeline. Podemos ver que aqui na divisão entre a 3D View e a timeline fica esse ícone com duas setinhas. Clica aqui em cima, segura e arrasta para cima. Vamos colocar esta agulha na posição 10 e com o offset aqui ao lado direito em 0, nós vamos mais à direita neste pontinho aqui, vamos clicar em cima. Podemos ver que ele se transforma em um losango e aqui dentro do offset até a cor é modificada, porque nós criamos aqui embaixo, na timeline, um quadro-chave, ou no inglês, keyframe. Isso indica esta posição do nosso alvo. Vamos arrastar a agulha até a posição 30. Aqui no Offset, vamos clicar e digitar 100. Damos um Enter. E ao lado direito, nós clicamos novamente no Keyframe, que agora é um losango. Novamente, na timeline, aparece um novo Keyframe, indicando que essa posição vai ser a posição 100.
esta será a posição 0 e este a posição 100. Arrastando aqui a agulha, nós já podemos ver este movimento. Vamos dar um play, usando o atalho aqui Spacebar, a barra de espaço, ele dá um giro em torno do círculo. Mas nós queremos que isso seja constante, que ele tenha esse movimento linear, sempre em torno do círculo. Vamos então selecionar os dois keyframes, usar o atalho Shift E, vamos na opção Linear Extrapolation, clicamos aqui e agora o nosso movimento é linear, é constante. Vamos dar um play com a barra de espaço. Porém, a nossa referência de chão aqui é o eixo X, esta linha vermelha. E podemos ver que o nosso alvo, que é a ponta ali da perna, está passando do chão. Então temos que modificar este círculo. Deixa eu fechar aqui um pouquinho a timeline. Com o círculo selecionado, vamos mudar para o modo de edição, usando o atalho Tab. Com o nosso círculo no modo de edição, podemos ver esses eixos aqui que apareceram. Vamos selecionar apenas esse central. E agora, aqui em cima, neste menu, em Control Points, vamos clicar, descemos até Set Handle Type e depois Vector. Houve uma modificação aqui nesses eixos. Vamos selecionar apenas estes dois pontos superiores. Usar o atalho S para Scale. E agora vamos arrastar para a direita para deixar ele mais arredondado. Podemos clicar agora. E agora precisamos ajustar esta parte de baixo. Este ponto aqui embaixo, ele tem que ficar reto aqui com o eixo X. Ele tem que subir até o eixo X. Então, com esse ponto selecionado, nós vamos até aqui em cima, onde está escrito aqui Transform Pivot Point. Vamos clicar nesta setinha. Ele está como Medium Point. Vamos mudar para 3D Cursor. Podemos ver que o 3D Cursor já foi selecionado. Agora usamos o atalho S para Scale, eixo Z. Podemos ver que o eixo Z acendeu ali, que é aquele eixo azul. E agora no teclado numérico apertamos a tecla 0. Com isso, este ponto ele se uniu aqui ao eixo Z. Vou apertar novamente no teclado numérico o atalho 1 para a visão frontal e vamos apertar a tecla de espaço para ver como ficou a animação. No meu ponto de vista, essa perna tem uma hora que ela espicha demais aqui para a esquerda, então eu vou arrastar um pouco esse círculo, que na verdade agora é um meio círculo, para a direita. Vou voltar para o modo objeto, usando o atalho Tab. E com o nosso meio círculo aqui selecionado, vou trazer um pouco mais para a esquerda e ir testando a animação até o ponto que eu achar interessante. Trazer um pouco mais para a esquerda.
Para mim aqui está bom. Vou parar a animação, apertando novamente a tecla de espaço. Agora vou usar um outro atalho, que é o número 7 do teclado numérico. Assim eu tenho a vista top. Estou vendo tudo de cima. Vou clicar na parte vazia para tirar qualquer seleção. Vamos abrir o painel ali lateral da 3D View com o atalho N. A escala dos objetos aqui deve estar em 1, no eixo X, no Y e no Z, que é o padrão aqui do Blender. Então eu vou conferir, antes de fazer qualquer coisa, vou conferir se o cubo está com a escala correta. Clico no cubo, podemos ver, todos os valores estão em 1. Selecionar aqui agora a perna, está correto, e agora a esfera. Podemos ver que a escala não está correta. Para corrigir, nós usamos o atalho Ctrl A e vou clicar agora em Scale. A escala voltou para 1, que é o padrão aqui do Blender. Vou fechar o painel lateral com o atalho N. Clicar fora, tirar toda a seleção. E o próximo passo é selecionar o alvo, selecionar a perna e a esfera. O único objeto que não tem seleção aqui, podemos ver que é o cubo. Com esses objetos selecionados, nós vamos duplicar. E o atalho é Shift D. Pronto, ele duplicou. Nós não vemos a cópia nesse momento porque ele está exatamente em cima do outro objeto. Não mexemos em nada. Vamos usar agora a rotação. E esta rotação, o atalho é o R. Apertamos a tecla R. Giramos a cópia para a direita. Quando estiver próximo aqui do eixo X, que é esse eixo vermelho, nós podemos usar o auxílio da tecla Ctrl. Apertamos o Ctrl para que haja esse snap. Podemos ver ali que o nosso alvo ele gruda no eixo X. Quando isso acontecer, nós clicamos para confirmar a posição. Sem mexer em nada, agora nós vamos continuar fazendo essa rotação de um modo, vamos dizer assim, automático. Tem esse recurso no Blender, que agora nós usamos o Shift R. Ele já faz uma rotação automática, mais uma vez Shift R, e aconteceu mais uma rotação. Podemos ver a bagunça que gerou. Vamos corrigir agora isso aí. De que forma? Temos aqui os alvos, né? Que são esses ícones aqui em forma de cruz. Vou selecionar este aqui da esquerda, em forma de cruz ou X, tanto faz. O nome dele nós colocamos aqui como alvo. Então podemos selecionar todos os alvos. Aqui no painel Outliner, eu seguro o Shift, seleciono todos os alvos. Com todos eles selecionados, agora usamos o atalho Alt G. E cada um foi para sua posição. Precisamos agora que esse objeto, que é o Bezier Circle, todos estejam voltados para a mesma posição. Eu quero que este aqui fique nessa posição, este ao lado direito também já está na mesma posição que esse, porém, esses dois estão ao contrário.
Para que isso aconteça, para que todos fiquem na mesma posição, eu tenho que selecionar um por um. Vamos aqui em cima no menu Object, depois em Set Origin e escolhemos Origin to Geometry. Os pontos de origem estão todos no centro de cada objeto selecionado. Com isso feito, nós usamos o atalho agora Alt R. E com isso, todos os nossos Bezier Circle estão voltados para a mesma posição. Voltamos agora em Object, Set Origin e voltamos para Origin to 3D Cursor. Ok? Ao dar um play agora com a tecla de espaço, a barra de espaço, nós podemos ver todas as pernas do nosso cubo aranha movendo para a mesma posição, para o mesmo lado. Para ficar mais interessante, podemos intercalar duas pernas. Vamos pegar agora, parar aqui com a animação, esta perna da frente e a de trás. Nós selecionamos aqui o Bezier Circle de cada um. Vamos voltar aqui para o nosso timeline. Aliás, não é o Bezier Circle que devemos selecionar, e sim o alvo de cada uma dessas pernas, a da frente e a de trás. Assim aparece os keyframes. Os dois keyframes já estão selecionados. Vamos arrastar agora, em vez de ser da posição 10 e 30, vamos colocar na posição 20 e 40. Clica, segura e arrasta. Agora, dando um play aqui, nós podemos ver que vai ficar mais interessante a animação, como se estivesse caminhando. Ok, pessoal? E neste vídeo nós ficamos por aqui, porque teremos mais uma parte. Teremos a segunda parte deste tutorial. Então, até lá!